Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, muito bom dia para todos vós que estáis aqui na nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, aqui no Arciprestado, ao Concelho de Águeda, na Diocese de Aveiro, também para aqueles que estão na nossa companhia, particularmente para o Brasil e para a Califórnia, nos Estados Unidos. Temos gente lá que também neste momento nos está a ver, outros por cá, outros por Portimão, outros por diversas proveniências. Vamos, neste dia, neste 25º domingo do tempo comum, continuamos no ano B, vamos precisamente ter também na nossa celebração novidades. Aliás, eu começava por perguntar aos pais que nome é que dais à criança? Maria, simplesmente Maria. Faz-me lembrar aquela radionovela em bons tempos que alguns dos mais novos já não sabem de que é que estamos a falar. Maria, o que é que pedis à Igreja de Deus para a Maria? O pai também pede, certo? Ok. Ao pedir o batismo para a vossa filha, tendes consciência do compromisso que assumis de a educar na fé cristã? Que ela aprenda convosco a amar o Senhor e o próximo, observando a lei de Deus como Cristo nos ensinou. Perguntava também aos padrinhos se estáis dispostos a ajudar os pais desta criança no cumprimento do seu dever. Muito bem. É com alegria que a comunidade cristã recebe esta criança. Em nome desta mesma comunidade, eu irei assinalá-la com o sinal da cruz e depois de mim irei assinalá-la, mas não tocá-la. E os pais é que podem fazer isso. E por isso, por causa da Covid, bem entendido, por causa desta pandemia que ainda, apesar de estar com perspectivas de estar controlada, todo cuidado é pouco. E enquanto eu faço isto, enquanto nós fazemos estes gestos, vamos pedir perdão pelas vezes em que nós nos esquecemos deste gesto, particularmente do gesto da cruz, que é o gesto dos cristãos. Podem fazer. E como diz o Marcelo, que nos está a ver e a participar no Brasil, perdão, Senhor, se não somos sábios diante da vida. Senhor, tende piedade de nós.
Perdão, Cristo, se não somos pequenos para acolher o teu amor. Cristo, tende piedade de nós. Perdão, Senhor, se as nossas obras não mostram o teu amor como Maria fez. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar. Leitura do livro da sabedoria. Disseram os ímpios: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras, censura-nos as transgressões à lei e repreende-nos as faltas de educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras, observemos como é a sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor receberá a minha vida. O Senhor receberá a minha vida. Senhor, salvai-me pelo vosso nome, pelo vosso poder fazei-me justiça. Senhor, ouvi a minha oração, atendei às palavras da minha boca. Levantaram-se contra mim os arrogantes,
inimigos atentaram contra a minha vida. Não tenham a Deus na sua presença. Deus vem em meu auxílio, o Senhor sustenta a minha vida. De bom grado oferecei sacrifícios, cantarei a glória do vosso nome, Senhor. O Senhor receberá a minha vida. Leitura da Epístola de Santiago. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda a espécie de más ações. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz. De onde vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam nos vossos membros. Cobiçais e nada conseguis. Então, assassinais. Sois invejosos e não podeis obter nada. Então entrais em conflitos e guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogarem. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis no caminho? Eles ficaram calados porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a
e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Ora, sentemos um bocadinho. Então, mais uma vez para todos as boas-vindas, particularmente para aqueles que são aqui da nossa paróquia, de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel. Também um olá para aqueles que nos acompanham em terras americanas, e seja na América do Norte, na Califórnia, nos Estados Unidos, seja na América do Sul, no Brasil. Sejam todos bem-vindos, como dizia, assim como também muitos que estão noutros locais do nosso país e que nos acompanham também. Olhem, eu gostava hoje, tenho que ser um pouquinho mais conciso, atendendo a que temos realmente aqui um batismo, e para não demorar muito tempo, para depois não chegar tarde à Paróquia de Óis da Ribeira, às 10h15, onde tenho lá também a Eucaristia, e isto faz com que tenha que cortar alguma coisa daquilo que tencionava dizer. Eu diria, depois de nós escutarmos estas 3 leituras, a primeira do livro da Sabedoria, a segunda do livro da Carta de São Tiago, da Epístola de São Tiago, e a terceira, o Evangelho de São Marcos, eu penso que é possível encontrar um fio condutor que de alguma maneira articula, coordena estas leituras todas. E assim eu diria que sábio, e já sabeis que na Bíblia sábio não é aquele que sabe em termos de instrução. Sábio na Bíblia é aquele que sabe aquilo que Deus quer dele. Esse é que é sábio e que atua em conformidade. É aquele que, mesmo sabendo pouco ou podendo saber pouco, porque também pode saber muito, mas mesmo que saiba pouco em termos de instrução, é aquele que procura colocar no seu dia-a-dia o comportamento que é próprio dos filhos de Deus. Esse é que é sábio. Sábio é aquele que sabe pedir, é aquele que sabe rezar, é aquele que percebe que as guerras que acontecem no nosso mundo acontecem primeiro no nosso submundo. As guerras que acontecem lá fora começam por acontecer cá dentro. Esse é que é sábio. E sabe que mais do que estar a lamentar as guerras de lá de fora, do Afeganistão e por aí fora, dos talibãs, é aquele que é capaz de construir a paz no seu íntimo. Esse é que é sábio. Finalmente, sábio é aquele que é pequeno, é aquele que não tem a mania das grandezas, é aquele que, como nós tivemos ocasião de escutar no Evangelho, é aquele que é ou que se faz criança. E eu diria assim, deste jeito, que é um pouquinho por aqui que a Palavra de Deus hoje nos orienta. E, de facto, nós somos convidados a perceber que esta coisa de ser cristãos, esta coisa de ser sábio, no sentido bíblico, esta coisa de agir em conformidade com o plano que Deus tem para cada um de nós, isto implica que da nossa parte tenhamos consciência de que estamos permanentemente a ser testados pelas pessoas. Pelas pessoas que não são muito praticantes, mas que nestas coisas dizem logo que não vêm cá porque para serem como o fulano ou como a fulana, que de facto que já ouviram esta conversa. E que, de facto, que por causa disso
é que até nem vêm, porque as pessoas que cá vêm até vêm só para mostrar a roupa, portanto vocês já sabem disso, vocês têm muita roupa. Ouçam, a gente já sabe onde é que esta conversa vai. É que no fundo, embora isto às vezes também nos mereça a nossa atenção, porque se calhar às vezes todo cuidado é pouco, e às vezes há coisas que a gente faz e que não deve fazer e cai-nos logo em cima. Já sabem como é que estas coisas funcionam. Acontece isto a toda a gente, mas se é nós, porque é assim. Se é nós, porque olha e vejam lá, acontece e vai à missa e está lá para se mostrar. Onde é que a gente já ouviu esta conversa? Portanto, nós somos convidados precisamente a perceber que pelo facto de ser aquilo que somos, somos permanentemente testados. Segundo, nós temos que também saber ser diferentes. E saber ser diferentes, porque se somos testados, temos que ser diferentes. E ouçam, às vezes basta o testemunho de um para borrar a pintura toda. Já sabeis disso? Isto é como uma toalha, toda limpinha, que vocês colocam de facto no dia de uma festa lá da família, está toda bonitinha, aparece lá uma mosca, pronto, lá aparece. Toda a gente se esquece da brancura só por causa de uma pintinha que lá está. É a mesma história. E por isso todo o cuidado é pouco, todo o cuidado que somos convidados a ter nunca é demais, precisamente por causa disso. E por isso também, como diz a segunda leitura, nós temos que ter a consciência de que temos que saber pedir, temos que saber rezar. Isto vem na linha daquilo que eu dizia ainda há pouco tempo. E ter que saber rezar, o que é que significa? Significa que se vós sois como eu, o que é que a gente faz? A gente tem de facto uma aflição ao Senhor, ó Senhora, pede lá ao Senhor que, enfim, que nos ajude, porque isto não está bem, isto não está fácil, seja por causa de uma doença, seja por causa de um conflito familiar, seja por causa de lá do problema de um emprego, ou não sei mais quantos, e seja por o que quer que seja que nos incomoda. Ó Senhor, vê lá, eu até vou a Fátima, se e tal, e não sei o quê. Somos um bocado por aqui. E de onde vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam nos vossos membros? Cobiçais e não conseguis, então assassinais. Sois invejosos e não podeis obter nada. Não entrais em conflitos e guerras. Nada tendes, porque nada pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, pedir mal aqui no sentido de que aquilo que a gente está a pedir, a gente não sabe se aquilo é o melhor. Mesmo que pareça que nós saibamos é exatamente isso. Ouçam, e o caso mais frequente para que estas coisas aconteçam é realmente quando acontece, por exemplo, sei lá, uma desgraça em casa, uma doença, o que quer que seja, ó Senhora, cura, ó Senhora, ó Senhor, ajuda-me de facto a levar este problema por diante e por aí fora. E às vezes não sei se será este o melhor pedido, porque antes de dizer que o Senhor não me atendeu, é caso para perguntar, e o pedido que tu estavas a fazer é razoável? Porque há coisas que a gente pede e que não podem ser concedidas. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas que toda a gente entende. Se um Benfica está a jogar com o Sporting, se eu sou do Sporting e peço... Por acaso eu sou do Futebol do Porto, mas pronto. Se eu sou do Sporting e peço a Deus que o meu clube ganhe, e se o Benfica tem um outro sócio que pede a Deus para que o Benfica ganhe, quer dizer, não dá, não pode, isto está mal feito, esta oração está mal feita, porque nós estamos a pôr em xeque Deus, como se Deus gostasse mais de um do que de outro e por aí fora. E quem diz acerca deste exemplo muito simples, todos nós entendemos que está mal feita esta oração, porque Deus não pode fazer uma coisa para prejudicar outros. Isto, de facto, para nós é muito importante, porque às vezes temos pedidos que nos parecem com muita lógica. Eu dou o exemplo, infelizmente tenho agora de facto este exemplo para vos darem, da minha irmã, que está de facto muito doente, como sabeis. O que é que eu digo? Ó Senhor, pronto, ajuda-me. É o que a gente diz. Ajuda. É o normal.
Só que quem sabe, se Deus ao permitir uma coisa destas que não nos cabem na cabeça nem no coração, quem sabe se Ele tem outros projetos, quem sabe se Ele tem outros desígnios, quem sabe se isto que me parece neste momento uma coisa insuportável, quem sabe se não é isto, mais tarde, que me vai levar a abrir os olhos para coisas que de outra maneira não abriria. E ter esta capacidade de entender que não entendemos, de perceber que não percebemos tudo, de rezar quando a gente não sabe rezar, ter esta capacidade de encaixar isto, não é para todos. E por isso é que temos que rezar. Rezar não é para Deus me dar aquilo que eu lhe peço. Porque às vezes aquilo que eu lhe peço não é isso que eu quero. Não é isso que é o melhor. Rezar não é isso. Não é pedir a Deus que me dê aquilo que de facto que eu preciso ou que eu acho que preciso, mas é pedir a Deus que me ajude a perceber aquilo que Ele quer de cada um de nós. Que Ele quer de mim. E por isso, ó Senhor, eu peço-te isto, tu dás-me isto, tu lá sabes. Ajuda-me a entender. Porque para mim isto não tem lógica. E ajuda-me a entender. E para ajudar a entender, eu tenho que rezar. E rezar muito, porque às vezes as coisas não se entendem. Como é que é possível? Como é que é possível, de facto, acontecer aquilo que acontece no nosso dia-a-dia? Já não estou a falar só destes casos concretos que eu agora falei, mas cada um sabe. Situações de crianças que sofrem por causa da estupidez da mãe e do pai, crianças que ficam doentes por causa de traumas, por causa de problemas que os pais tiveram antes. Que é que, de facto, o que é que aquela criança tem a ver com o assunto? Porque é que isto acontece? Como é que Deus permite? Pensamos nós, rezar. Rezar não é assim, ó Senhor, e tal, olha, abre-lhe a cabeça e mete lá dentro. Isso não é assim. Implica, de facto, ter um grande respeito para com este Deus, que é o Deus que nós acreditamos e que nos faz ser aquilo que somos, por forma a entender aquilo que não se entende, mas que só se vislumbra com a oração. Olha, eu desta vez nem chego ao Evangelho, é melhor ficar por aqui. Porque, entretanto, pois é, já são 9h30, bem parecia, tenho cá um relógio lá na cabeça que me diz quando é que estou a falar demais. Vocês, a culpa é vossa, estão a olhar para mim assim. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender o que não se entende, a ter calma, a ter paciência, a dar tempo ao tempo. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Que Ele nos ajude precisamente a não ser grandes, como dizia no Evangelho, afinal de contas só mais este bocadito, a não ser grandes, a não ter a mania que somos grandes. Eles discutiam entre eles qual era o maior. E Jesus, ao contrário dos nossos políticos, são todos iguais, ao contrário dos nossos políticos nesta questão da campanha eleitoral, o que é que Jesus faz? A gente está à espera, olha, então está bem, muito obrigado, olha, ponham-se aí todos assim, que eu prometo-vos e tal, no reino dos céus, ali o Pedro vai para ali, o André, e o Tiago, e o João, e o Judas, não é os Cariotes, esse também, ficam acolá, e não sei, mas, portanto, sigam-me todos direitinhos. Jesus faz tudo ao contrário. O que é que Ele faz? Vai precisamente dizer que quem o segue, olha que o Filho do Homem tem de ser entregue, e tem de ser morto, e tem de ser crucificado. Vocês querem seguir uma pessoa assim? É por isso que só os sábios é que percebem esta lógica da cruz, da crucifixão. Que o Senhor Jesus, dizia eu, nos ajude a abrir o nosso coração para, de facto, aprender e apreender esta lição de vida que o Senhor hoje nos propõe, para que, sendo sábio, biblicamente falando, possamos de facto assim e também estar na senda deste Jesus que quer que cada um de nós e todos, no fundo, sejamos aquilo que Ele quer que sejamos, ou seja, para que possamos construir um reino onde todos tenham vida e vida com abundância.
E vamos continuar com a nossa celebração, e como hoje temos batismos, nós vamos passar adiante do credo. A profissão de fé vai ser feita de outra maneira, logo a seguir à oração dos fiéis, que agora acontece. E então, nesse sentido, irmãos, com um coração de criança, oremos juntos a Deus nosso Pai por todos os habitantes da terra, e de coração sincero vamos dizer a cada pedido que irá ser agora feito, vamos responder: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que o nosso Bispo António Monteiro e os nossos presbíteros e diáconos saibam acolher os que deles se aproximam e iluminá-los com palavras do Evangelho, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os responsáveis do nosso país sejam guiados não pelo desejo de mandar, mas pelo espírito de serviço, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que cessem os conflitos e as guerras, seja acolhida a sabedoria que vem do alto e todos colham os frutos da justiça, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que Deus, livre do mal os seus fiéis, mostre aos homens a luz do Evangelho e a todos purifique o coração, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que a nossa comunidade dominical sinta os problemas de todos os que sofrem e se preocupe sobretudo com os mais pobres, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo batismo e confirmação, fazei da Maria, discípula e testemunha do vosso Evangelho, oremos ao Senhor. Levai-a pela santidade de vida às alegrias eternas, oremos ao Senhor. Sejam os pais e padrinhos, por vossa graça, exemplo claro de fé para esta criança, oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção e Nossa Padroeira, Senhora do Amparo, Senhora das Dores, Senhora dos Milagres, Senhora do Acolhimento, Senhora de Fátima, São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo António, Santo Adrião, Santa Luzia, São Caetano, Santos Mártires de Marrocos, São Miguel, Santa Joana Princesa, todos os santos e santas de Deus. Deus Todo-Poderoso, que enviaste o vosso Filho para dar aos homens cativos do pecado a liberdade dos vossos filhos, humildemente imploramos a vossa misericórdia para esta criança que agora vai ser ungida no peito. Pela morte e ressurreição de Cristo, arrancai-a do poder do mal e, como há de experimentar as seduções do mundo e lutar contra o mal, fortalecei-a com a graça do vosso Filho e guardai-a continuamente na sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Maria, nós te ungimos com o óleo da salvação para que Jesus Cristo seja a tua força. Amém.
ainda trouxe um bocadinho, tenho já pouca água quando fui à Terra Santa, mas trouxe esta água do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Simbolicamente, coloco um bocadinho desta água do Rio Jordão junto desta água. Não é que seja melhor nem tem um outro significado, como devem imaginar. Ó Deus Pai Santo, pelo vosso invisível poder realizais uma obra admirável mediante os sacramentos. De muitos modos preparaste a água para manifestar a graça do batismo. No princípio do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas. No dilúvio, quisestes significar a regeneração espiritual. Os vossos filhos, conduzidos por Moisés, atravessaram a pé enxuto o Mar Vermelho. Vosso filho, batizado nas águas do Jordão, pelo primo João o Batista. Quando o vosso filho Jesus estava na cruz, do seu lado saiu sangue e água. Olhai, Pai Santo, para a vossa Igreja e dignai-vos abrir-lhes a fonte do batismo. Receba esta água pelo Espírito Santo, a graça do vosso Filho Jesus Cristo, para que esta criança seja elevada à vossa dignidade e possa surgir uma mulher nova. Sobre esta água, Senhor, deixa por vosso Filho a virtude do Espírito Santo, para que todos com Jesus Cristo possam ressuscitar para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caríssimos pais e padrinhos, esta criança que vós apresentais ao batismo vai receber do amor de Deus uma vida nova. Se vós estáis dispostos a ajudar esta criança a crescer também na fé, é para vós que peço que professeis a vossa fé e que renuncieis ao pecado e professeis a vossa fé em Jesus Cristo, que é fé na Igreja. Por isso eu pergunto, e agora só para os pais e padrinhos, renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Renunciais às seduções do mal para que o pecado vos não escravize? Renunciais ao mal que faz parte também da nossa natureza humana? Eu peço que agora todos, juntamente com eles, também respondam. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Acreditais em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia dos mortos e que está à direita de Deus Pai? Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu peço que aproxime-se, por favor, sim. Já agora banham assim um bocadinho mais para aqui. Banham mais para aqui, isso. Ora, encostem, inclinam. Ó Maria, pões assim a cabecinha, está bem? Maria, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pronto, pode madrinha, e podem ir para o vosso lugar depois, está bem? Olhem aqui, levem aqui a conchinha. Deixa estar. Deus Todo-Poderoso, que te libertou do pecado e te regenerou pela água e pelo Espírito Santo, te vá ungir com o crisma da salvação, para que reunida ao seu povo, a Maria, permaneça eternamente membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Amém.
Muito bem, a Maria está-se a portar muito bem. Acho que merece uma salva de palmas, não é? Muito bem. Vocês não estão a ver, mas a Maria nem sabia o que é que devia fazer. Não é, Maria? Ora bem, nós vamos então agora continuar, mesmo para terminar. Eu peço exatamente que coloquem a toalha e peço ao Pai que acenda, por favor, a vela. Agora, Maria, és nova criatura e estás revestido de Cristo, esta veste branca, seja para ti símbolo de graça, ajudado pela palavra e pelo exemplo de todos, conserva-a sempre imaculada até à vida eterna. Amém. Recebei a luz de Cristo, a vós, pais e padrinhos, neste tempo de pandemia tem que ser assim, só o pai a pegar na vela. A vós, pais e padrinhos, que confiam em cargo de velar por esta luz, para que esta criança, a Maria, iluminada por Cristo, viva sempre como filha da luz, persevere na fé e quando o Senhor vier possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Amém. Pronto. Para o padrinho não estar sempre com a vela acesa, pode apagá-la. É o pai, assim, neste caso. Pronto. Pronto. E nós vamos continuar, está bem? Vamos continuar com a preparação do altar. Pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e coros celestes, proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice de meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, Francisco, o nosso Bispo, António, todo o clero, todo o povo de Deus, a Maria, hoje batizada, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos aqueles que nos deixaram há muito ou há pouco tempo. Lembro a Graciete, que faleceu em Paradela esta semana, e que foi o funeral. E lembro também todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, estão próximos de cada um de nós.
acolheis a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de cada um de nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, rezemos ao Pai a oração dos filhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Pode dar comunhão nas laterais e ao coro.
como é hábito, estava a dizer que como é hábito, eu não sei se estou aqui de facto a sair, porque dá-me a impressão exatamente que é a pilha que acabou no fim. Mas eu pedi ao Paulo. É que com este processo, se eu estivesse a falar, aqueles que estão a acompanhar-nos não ouviriam nada, porque como temos o cabo ligado à mesa de mistura, portanto, só detecta o que o meu microfone ou os microfones apanharem. E, portanto, eu só queria dizer, como é hábito também, estava eu a dizer, aquilo que o Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil, e que nos acompanha, lá serão certamente 3 ou 4 horas antes, mais cedo, portanto ainda é madrugada, e então diz ele, na poesia que ele escreve para hoje: os discípulos queriam o poder, pois esqueceram da sabedoria, mas Jesus ensina que viver é ter o Evangelho como guia. Cristo pôs ao colo uma criança, pois só o pequeno tem grandeza. Que o batismo da Maria dê esperança de mostrar da fé toda a beleza. Agora faço uma brincadeira de facto, pois foi lembrado o futebol com alegria. Se o Porto fosse líder no campeonato, Deus aos adversários nem ouviria. E vós que estiveste na Eucaristia, no domingo, que é dia do Senhor, não esqueçais de deixar com alegria uma oferta no cestinho do amor. O cestinho do amor, digo eu, está mesmo ao fundo. Ao sair, façam um favor de fazer aquilo que a vossa consciência disser. E pronto, e chega, porque entretanto já são 10h05, só tenho 10 minutos para chegar a Oás da Ribeira. E faltam uns avisos já agora, desculpem. Dizer o quê? Dizer que não vou falar naquilo que acontece noutras paróquias, que é para não demorar muito. Dizer apenas que vou celebrar na quarta-feira em Terbaçô. Dizer também que na sexta-feira faço o mesmo aqui. Em Oás da Ribeira, sexta-feira. Há outras coisas daqui, mas as pessoas já estão avisadas e, portanto, não é necessário falarem. No sábado, eu só quero lembrar que no sábado, a Eucaristia de sábado já começou ontem. E, portanto, para já, e enquanto as coisas não... Para já, nesta Eucaristia de sábado, às 6 horas, às 18 horas, pode vir toda a gente que queira. Depois, quando começar a catequese, a gente vê e também vê como é que está a pandemia e essas coisas todas. Para já podemos vir todos, às 6 horas da tarde. Depois, às 7h30, tenho em Paradela, tal como de facto é habitual. E no domingo, de hoje a 8 dias, voltaremos a encontrar-nos aqui às 9 horas para a Eucaristia, onde vamos ter as bodas de ouro de um casal. Depois, às 10h15 em Oás da Ribeira, e depois às 11h30 será em Terbaçô, em que eu irei ter também um batismo lá. Entretanto, dizer que no próximo domingo é o dia das eleições e, portanto, cada um sabe muito bem aquilo que deve fazer. E acho que, para já, era isto que eu vos queria dizer. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.